A história da humanidade está repleta de heróis improváveis, pessoas que, aos olhos do mundo, jamais seriam escolhidas para grandes missões. Mas a Bíblia, mais do que qualquer outro livro, nos mostra que Deus tem um padrão próprio de escolha. Ele não se guia pelas aparências, pelas habilidades naturais, nem pelos currículos impressionantes. Deus é especialista em reescrever destinos e transformar vidas ordinárias em instrumentos de propósitos extraordinários. Ao longo das Escrituras, vemos uma verdade ecoar em cada página: Deus usa os improváveis para cumprir os seus planos eternos. E isso não é um detalhe, mas uma assinatura divina. Abraão era um homem idoso e sua esposa, estéril. Humanamente falando, o sonho de ser pai de uma grande nação parecia uma promessa absurda. Mas Deus o escolheu justamente porque nada nele podia se gloriar diante dos homens. Jacó era um enganador, alguém que viveu boa parte da vida manipulando os outros para obter vantagem. No entanto, Deus o encontrou, o transformou e o renomeou como Israel, pai das 12 tribos que formariam a nação escolhida. Moisés era gago e inseguro. Fugiu do Egito como um criminoso e passou 40 anos escondido no deserto. Mesmo assim, foi chamado para libertar um povo inteiro do cativeiro. Davi era o caçula, o esquecível entre os irmãos. Enquanto os mais velhos desfilavam diante do profeta Samuel, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Mas foi ele quem Deus ungiu como rei. Gideão era um jovem tímido, escondido, malhando trigo no lagar por medo dos midianitas. Ainda assim, Deus o chamou de valente guerreiro e o usou para vencer um exército inimigo com apenas 300 homens. Débora, uma mulher em uma sociedade dominada por homens, liderou Israel com sabedoria e coragem. Ruth, uma estrangeira moabita, se tornou parte da linhagem do Messias por sua fidelidade e fé. O padrão se repete no Novo Testamento. Jesus não chamou os mais cultos nem os mais influentes de seu tempo. Escolheu pescadores, cobradores de impostos e até mesmo um zelote, homens comuns, alguns rejeitados pela sociedade. Pedro era impulsivo e negou Jesus 3 vezes. Mesmo assim, foi ele quem pregou no dia de Pentecostes e viu 3.000 almas se renderem a Cristo. Mateus era visto como traidor por ser cobrador de impostos, mas Jesus o convidou a segui-lo e fez dele um dos 12. Maria Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, tornou-se uma das primeiras testemunhas da ressurreição. E talvez o exemplo mais impactante seja o de Saulo, o perseguidor da igreja, que se tornou o apóstolo Paulo. Ele respirava ameaças contra os cristãos, mas foi interceptado por Jesus no caminho de Damasco e, dali em diante, sua vida virou um testemunho de graça transformadora. De perseguidor, passou a perseguido. De acusador, tornou-se pregador. Escreveu grande parte do Novo Testamento e plantou igrejas por todo o mundo conhecido. Se há alguém que poderia parecer improvável para a missão, era ele, e ainda assim, foi grandemente usado por Deus. O que todos esses exemplos revelam é que Deus não está procurando os capacitados, mas os disponíveis. Ele não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos moldáveis. A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.